O NTV News chegando nesta quarta-feira. Moradores do distrito de Major Porto sofrem com desabastecimento de água. Você vai ver que homem embriagado foi atropelado por veículo na estrada da Serrinha. E tem mais na edição desta quarta-feira. Câmera de segurança flagra a ação de bandidos que agrediram e sequestraram um produtor rural. Os transtornos e prejuízos causados por animais de grande porte soltos em Arraial dos Afonsos. A prorrogação do prazo para matrículas na educação superior pública pelo SISU. Últimos dias para as inscrições no vestibular agendado do Unipan. A análise dos grupos com os 12 clubes que irão disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro. O aumento dos casos prováveis e confirmados de dengue em Patos de Minas. Os riscos e cuidados com dicas para não errar na escolha dos óculos de sol. Voluntários se unem para a reforma de capela e pedem ajuda para finalizar os trabalhos. A luta por dignidade, respeito e igualdade no Dia Nacional da Visibilidade Trans. É agora, no NTV News. A gente começa mostrando que criminosos agrediram e sequestraram um produtor rural de 56 anos em Guimarães. A ação foi toda registrada por uma câmera de segurança. A vítima de 56 anos foi rendida no município de Guimarães no momento em que estava no supermercado, mas esqueceu a sua carteira. Voltou até a caminhonete e lá então ela foi rendida. Imagens de câmera de segurança mostram o exato momento em que tudo aconteceu. Um veículo Corsa sedã para bem ao lado da caminhonete, onde a vítima está de blusa branca, de costas para o veículo, no momento que ele ia pegar ali a sua carteira. Ela foi rendida por diversas pessoas que estavam dentro desse veículo Corsa sedã e que já anunciaram aí o assalto e pediram para o homem entrar, obrigaram o homem a entrar na parte traseira da caminhonete, no banco do passageiro. O homem relatou que todo momento ele ficou de cabeça baixa, sendo informado aos bandidos que ficasse assim. A perseguição então começou, já que a polícia foi avisada desse assalto, desse sequestro em que esse senhor estava passando, e começou a perseguição contra eles. No momento em que um dos bandidos sacaram de uma arma e ameaçaram os policiais militares de atirar. Os policiais militares então revidaram essa situação e diante disso continuaram a perseguição. Perseguição essa que acabou culminando com o irmão da vítima informando à polícia militar que ele havia sido amarrado em um pé de café, em um cafezal próximo ao município de Patrocínio. E logo em seguida, segundo informou a vítima, ele conseguiu próprio se desvencilhar dessa amarração que havia sido feita e conseguiu procurar por ajuda. A polícia militar então pegou todas as informações com a vítima e agora continua os rastreamentos para tentar localizar os bandidos, já que os bandidos ainda não foram localizados. A caminhonete foi encontrada abandonada mais à frente da onde a vítima estava amarrada a esse pé de café e foi recuperada pela polícia militar. Na tarde de hoje, um veículo de carga sofreu saída de pista nas proximidades do trevo de acesso à localidade de Santana de Patos. A gente tem imagens, inclusive, desse incidente, né? Devido ao incidente, a BR-365 precisou ser interditada no trecho. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os agentes fizeram a paralisação do tráfego de veículos nos dois sentidos até que um guincho realizasse o trabalho de remoção do caminhão. No entanto, não houve tombamento da carga e ninguém se feriu. Ainda de acordo com a PRF, o trânsito foi liberado após cerca de 15 minutos. Um homem que, segundo a polícia, apresentava sinais de embriaguez foi atropelado na noite desta terça-feira na estrada da Serrinha. O atropelamento foi registrado na noite dessa terça-feira, bem aqui onde a gente está, na estrada da Serrinha. Segundo informações do motorista do veículo, ele trafegava aqui na estrada da Serrinha sentido a BR-365, quando foi surpreendido por esse pedestre que invadiu a pista de forma repentina. O motorista informou a polícia militar que não conseguiu parar o veículo, já que ficou assustado com o pedestre invadindo a pista de uma forma repentina e acabou atropelando o pedestre. O motorista estacionou o seu carro, prestou socorro, acionou o SAMU e, claro, também a polícia militar no registro da ocorrência. No veículo estava o motorista e a sua esposa, que está grávida. Nenhum dos dois sofreram nenhum tipo de ferimentos.
o pedestre, né, que foi atropelado, foi acionado aí o SAMU, que represtou os primeiros socorros e encaminhou ele para o Hospital Regional Antônio Dias. Segundo as informações, se dão conta de que o pedestre estava bastante alcoolizado, que sequer não conseguia dar informações de como que ele entrou na rodovia de uma forma tão repentina desse jeito e não conseguia lembrar muito bem do que tinha acontecido sequer momento antes. Ele que sofreu alguns ferimentos leves, bastantes arranhões pelo corpo, não havia muita suspeita aí de fratura, mas da mesma forma o SAMU encaminhou o Hospital Regional Antônio Dias para que ele pudesse aí, passar pelos procedimentos médicos, já que ele reclamava de dor em algumas partes do corpo. Diante da situação, então, o veículo, que ficou bastante danificado, foi removido aí pelo proprietário, que estava com a documentação regular do veículo, a CNH também de forma regular, nesse atropelamento que aconteceu na noite de terça-feira aqui na Estrada da Serrinha. No início do mês de janeiro, nós mostramos a reclamação de moradores de Arraial dos Afonsos sobre animais de grande porte soltos na comunidade. A situação persiste e tem gerado prejuízos. No início de janeiro, nós mostramos imagens feitas pelos moradores de Arraial dos Afonsos de animais caminhando tranquilamente pela comunidade. Mas o problema é que a situação tem se repetido e gerado transtornos. Além de tirar a tranquilidade, tem provocado prejuízos. É que o gado tem invadido e danificado lavouras. Os moradores contam ainda que o proprietário dos animais já foi comunicado algumas vezes, porém não faz o recolhimento deles das vias e propriedades vizinhas. Em nota, a Prefeitura de Patos de Minas disse que realiza o recolhimento de animais de grande porte soltos apenas em áreas urbanas, incluindo os distritos. Em propriedades rurais, a responsabilidade é do dono dos animais. O serviço de recolhimento pode ser solicitado pelo telefone 99238-8605. Depois do intervalo aqui no News, últimos dias para as inscrições no vestibular agendado no Unipam e a prorrogação do prazo para as matrículas na educação superior pública pelo SISU. Reta final para as inscrições no vestibular agendado do Centro Universitário de Patos de Minas, que é voltado para os cursos de graduação da modalidade presencial. Nossa reportagem veio até aqui ao Unipam para poder te falar que já está na reta final do vestibular agendado. Por isso a gente está aqui com o Henrique, que tem mais detalhes sobre isso. Você não perder tempo, né? Já que segunda-feira já acabou aquela mamata de férias, já volta às aulas. Então, está no momento de você aproveitar esse vestibular agendado do Unipam. Henrique, como é que está essa situação, os últimos dias, como é que funciona isso tudo, para que o pessoal não possa, claro, né, perder mais nenhum momento para esse vestibular agendado do Unipam? Isso mesmo. Na próxima segunda-feira, dia 3 de fevereiro, nós iniciamos as aulas deste primeiro semestre letivo do ano de 2025 e ainda existem algumas vagas remanescentes em alguns cursos da instituição. Medicina não tem vagas remanescentes. E aquele candidato, aquele interessado que não conseguiu ainda prestar o vestibular, ele ainda tem chance. Ele acessa vestibular.unipam.edu.br. Ali ele é capaz de fazer a prova agendada, a prova online. Sendo aprovado, ele já faz a matrícula dele para poder começar o ano de 2025 fazendo a sua formação acadêmica, científica e profissional. Então ainda dá tempo sim de ter acesso às vagas remanescentes que existem em alguns cursos do Unipam. E algum desses cursos fora medicina, quais serão algum desses outros cursos aí que tem essas vagas remanescentes? Dá para falar alguns deles? Sim, nós temos aí administração, gestão comercial, tem curso na área da saúde, são vários os cursos. Então é importante acessar vestibular.unipam.edu.br, que ali ele vai encontrar toda a cartela de cursos presenciais, que ainda existem algumas vagas remanescentes para poder fazer o vestibular agendado. E vale lembrar que nós também estamos com o processo de transferência, não para a medicina ainda,
mas processo de transferência para os demais cursos. Se o estudante ele faz ensino superior em outra instituição e quer se transferir para o Unipam, é o momento dele pedir a transferência dele. Ele também pode usar a nota do Enem para ingresso na instituição para vagas remanescentes e, além disso, existe também a educação à distância. A educação à distância está com seus processos seletivos abertos, porque a Unipam é uma instituição de duas possibilidades, ou educação presencial ou educação na metodologia EAD. O Unipam é um bem de Patos de Minas e região, há quase 60 anos levando educação superior de qualidade e não adie o começo da sua carreira universitária. Ainda dá tempo de começar a estudar neste primeiro semestre de 2025. Tá aí, então é não perder tempo, tá nessa reta final, as aulas já se iniciam, mas não se preocupe, porque às vezes você está em casa e pensa, mas as aulas já vão começar, vou ficar atrasado. Não, você ainda tem o seu tempo de participar do vestibular agendado do Unipam. A gente continua falando de educação. O atraso de um dia para a divulgação das notas do SISU impactou no calendário das instituições de ensino. Saiba como deve ficar a situação no campus da UFA em Patos de Minas. Eu estou aqui com a Silésia Pereira, que é técnica em assuntos educacionais da UFO, que vai falar um pouquinho pra gente sobre o atraso da divulgação das notas do SISU, que era para ter sido divulgado no dia 27, mas só foram divulgados no dia 28. É isso mesmo, né, Silésia? Exatamente. Estava previsto de o MEC divulgar as listas do SISU para concorrer às vagas das universidades públicas no dia 26, no domingo. Essa lista só foi liberada no dia 27 e algumas instituições até ontem, dia 28, ainda não tinham recebido essa lista, inviabilizando o início das matrículas. Ontem, depois das 14 horas, essa lista já estava disponibilizada para todas as universidades, inclusive para a Universidade Federal de Uberlândia, e as matrículas dessa forma foram adiadas. O MEC divulgou um novo cronograma que vai até o dia 31/3. Então, portanto, as matrículas relativas à chamada regular do SISU para todas as universidades públicas, inclusive a UFO em todos os seus campos, será do dia 28 até o dia 3 de fevereiro. Tá certo, Silésia. Então, esse atraso que teve causou muito impacto, o pessoal ficou meio ressabiado com essa informação, né? Claro, nós estamos recebendo muitas ligações nesses dias, na segunda e na terça-feira tivemos grande procura de pessoas preocupadas porque não conseguiam fazer a matrícula. A gente chama a atenção para aqueles que estão em Patos de Minas ou com alguma dificuldade em fazer a solicitação de matrícula, que é toda realizada no portal Prograde, O próprio site do MEC encaminha você para a página da universidade para fazer essa solicitação. Para isso você precisa do cadastro no SouGov, que é o mesmo que você utilizou no Enem. Mas essas matrículas já estão regularizadas e qualquer dificuldade também pode entrar em contato com a Universidade Federal de Uberlândia, em todos os seus campos, que essas dúvidas poderão ser esclarecidas, inclusive aqui em Patos. Silésia, e quais são os cursos e as vagas que estão disponíveis aqui na UFO Patos de Minas? Então, aqui em Patos nós temos 3 cursos de graduação que recebem para o primeiro semestre os alunos que fizeram o Enem e que se inscreveram no SISU, que são 30 vagas para o curso de biotecnologia, 30 vagas para o curso de engenharia de alimentos e 30 vagas para o curso de engenharia eletrônica e de telecomunicações. A gente chama a atenção de todos aqueles que não foram selecionados para essa chamada regular que nós chamamos, para que eles, aqueles que têm interesse, manifestem interesse na lista de espera no site do próprio MEC para concorrer às vagas remanescentes. Então, aquelas vagas que não forem preenchidas pelos convocados para matrícula na chamada regular, essas vagas serão disponibilizadas para esses que manifestarem interesse pela lista de espera. Então, não perca essa oportunidade, vai lá, confira e manifeste seu interesse também. Tá certo. Tem mais alguma informação que você gostaria de acrescentar?
Eu gostaria de dizer que aqueles que foram selecionados não percam essa oportunidade de estudar numa instituição pública, gratuita e de qualidade, né? Hoje, o SISU tem sido a principal porta de entrada para todos aqueles que querem fazer uma universidade pública. E para isso, aqueles que estão no terceiro ano ou que não foram selecionados, continuem fazendo o Enem e tentando conquistar a sua vaga. É claro que a educação é fundamental em todas as etapas da vida, não é mesmo? Então é esse o recado que nós temos. Então, muito obrigado, Silésia, e Daniel Guimarães para o jornalismo da NTV. A seguir a gente fala de futebol, vou conversar com o Solon Pereira, comentarista, né? Cronista esportivo, para a gente analisar os grupos com os 12 clubes que irão disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro. A Federação Mineira de Futebol realizou nesta terça-feira o Conselho Técnico do Módulo 2 do Campeonato Mineiro para definir o chaveamento e as datas dos confrontos entre os 12 clubes que irão participar da competição. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o cronista esportivo Solon Pereira, que vem nos visitar aqui no NTV News. Prazer enorme recebê-lo aqui, viu, Solon? Boa noite. O prazer, boa noite, prazer é sempre meu, Odair, de estar aqui com você. Solon, a gente tem aí um regulamento que foi mantido do ano passado, né? Ou seja, teremos as mesmas regras deste ano para o módulo 2 do Mineiro. Até porque, pelo estatuto do torcedor, você é obrigado a manter o mesmo regulamento de uma competição, no mínimo por 2 anos. E a única alteração que houve, e você vai concordar comigo, foi na questão do triangular. Porque no campeonato do ano passado, o primeiro colocado, por exemplo, ele jogou a primeira e a última fora de casa. Quer dizer, ele foi o primeiro colocado e não teve nenhuma vantagem. Este ano esse item foi mudado no regulamento, então o primeiro colocado joga a primeira e a última em casa. A gente tem até, inclusive, os grupos aqui, eu queria que você desse uma analisada. Vamos colocar o grupo A primeiro, para a gente analisar, para o Solon dar uma olhada. Olha, esse é o grupo que estão Mamoré e também o RT, e aí eles fazem esses grupos pensando na regional, né? Nos que estão mais próximos, é isso? Sim, eles tentam, no mínimo, regionalizar por causa dos custos que as equipes têm com viagens, né? Às vezes você joga numa quarta-feira, na verdade, nesse calendário da federação para o campeonato desse ano, nós teremos 2 quarta-feiras somente na primeira fase e uma quarta-feira no triangular. Então, são 3 jogos e meio de semana. Mas aí você pode ver o seguinte, nós temos o RT Mamoré, que é de Patos de Minas, temos o Patrocinense, que até que enfim conseguiu e vai continuar dentro desta competição da federação. O Norte saiu, entrou Uberaba, né? E a gente tem Caldense e Varginha. Muitas pessoas até perguntavam o seguinte, Odair, por que o Norte aqui? E quando a federação chegou no arbitral, ela fez um mapeamento das distâncias. E, por incrível que pareça, o Norte ficar no grupo B seria mais vantajoso do que no grupo A por causa das distâncias. Que interessante, né? Das distâncias para ele. Né? Para ele. Porque daqui para Varginha é mais longe do que daqui para Montes Claros. Sim. Sim, hipoteticamente quase a mesma distância, né? Um pouquinho mais longe a Caldense, né? Poços de Caldas. Sim. Mas o grupo ficou muito bom e é bom que se diga que nesse grupo ano passado você tinha o Boa, que caiu para a 3ª divisão, Verdade. E tinha o Norte, que foi para o outro grupo, entrando o Patrocinense e o Uberaba. A gente pode dizer que nós temos aí, então, os clássicos locais, né, entre o RT e o Mamoré, mas temos também os clássicos regionais, porque aí, se a gente pensando nos mais próximos, Uberaba, Patrocínio, aí a gente tem aí histórico de bons jogos, né? Se a gente for analisar dentro dessa ótica sua, que você está correto, você tem o RT e Mamoré, você tem o RT Patrocinense, que tem história, tem Mamoré e Patrocinense tem história, Uberaba e o RT, inclusive, já houve muitas brigas num passado bem distante, mas tem uma rivalidade, e é interessante, né, porque você tem clubes de uma mesma região, são 4, que a gente pode dizer que são 4 clássicos ida e volta, são 8.
né? E você inclui aí a Caldense e o Varginha, que ficará nesse grupo. Eu queria que você pedir o pessoal da edição colocar também o grupo B, porque nesse grupo nós temos Democrata de Sete Lagoas, Ipatinga, Guarani, Nacional, Norte, que você tinha citado, e o Valério Doce. Qual desses dois grupos, na sua opinião, é o mais fácil ou o mais difícil? Ou não tem isso no módulo 2? Olha, em princípio a gente poderia dizer, porque há de convir que a gente ainda não tem equipes montadas. Sim. Não temos elencos, né, Odair? Quando você não tem elenco, não tem equipe montada, não dá para avaliar. Uhum. Eu, a bem da verdade, eu sou muito crítico nessa situação. É o seguinte, olha, você analisar camisa, dá para analisar que você pega, por exemplo, nesse grupo aí, você tem o Ipatinga, que já disputou a primeira divisão, você tem o Valério Doce, de Itabira, você tem o Democrata de Sete Lagoas, você tem o Guarani, todas essas equipes, né, já participaram de primeira divisão, certo, menos Nacional e Norte. Então, se você for analisar por camisa, e aí você vai para outro grupo, você tem times também de camisa muito tradicionais. Eu não digo pesado, né? A camisa pesa do mesmo jeito, né, amigo? Então, são camisas tradicionais. Eu sempre digo o seguinte, olha, tem que ver o elenco que será montado por cada equipe, e aí depois de 2, 3 partidas você vai poder analisar com aquilo que você vê dentro de campo, quais serão aquelas que melhor estão se apresentando e que terão mais chances para se classificar para o triangular final. Uma preocupação que a gente sempre fala, e o torcedor imagina que ele sinta isso, é essa pré-temporada dos clubes do interior, que é sempre menor, né, Saulo, por uma questão financeira. Porque é difícil manter uma equipe numa pré-temporada maior, justamente pelo custo. E isso tem um diferencial quando você consegue fazer isso, né? Tem um diferencial e muito grande. Você pega um exemplo da primeira divisão do Campeonato Mineiro, que você tem Atlético, Cruzeiro e América, você tem Tombense e você tem Atletique, que são equipes que estão ali no dia a dia com as suas equipes montadas e participando de competições. E aí, quando você pega as outras equipes que montam o elenco e esse Campeonato Mineiro da primeira divisão, aquelas equipes que não se classificaram vão disputar 24 dias, estarão fora. Sim. Da mesma forma, acontece no módulo 2. A URT, por exemplo, já tem uma programação do dia 8, quando o presidente Igor já confirmou, vai ser o lançamento oficial da temporada, inclusive com a presença do treinador Bruno Formigoni. E aí, para mim, o Campeonato Mineiro do módulo 2 começou ontem. Sim, depois do arbitral, né? Começou ontem. Já começou. A partir de ontem, os times já começam a se organizar, começam a fazer contatos e se organizar para o campeonato. O Mamoré da mesma forma. Acredito que o Marcelo, a partir desta semana, já estará fazendo contatos, inclusive, para contratar o treinador e fazendo aqueles primeiros contratos, vendo a questão de jogadores. Essa é uma movimentação necessária, né? Porque obviamente, que quem comanda o futebol desses dois clubes já está no mercado pensando em contratações e tudo mais. E é bom que se diga, né, Odair, que todos os dois presidentes são novos na idade, novos dentro desta questão de ser dirigentes de futebol. Mas tem uma experiência do ano passado. Inclusive, já definiram que o primeiro clássico será no Bernardo Rubinja, comum acordo com os dois presidentes. A URT definiu que seus jogos serão nos sábados, 19h30, e é bom que se adiante aqui, inclusive, houve um questionamento por vários torcedores, inclusive por nós, por parte da imprensa, e a questão da iluminação. A iluminação, é bom que se diga que a iluminação do estádio Zama Maciel, ela é ruim há muito tempo. Verdade. E o presidente já tem essa preocupação, já está cuidando da questão da iluminação. Teremos uma iluminação nova. Pelos lados do Mamoré, os jogos serão daquela forma. Todas as segundas-feiras, né? Às 20 horas. E quando for na quarta-feira, isso sempre acontece com o RT, com o Mamoré, principalmente com o Mamoré, se jogar na segunda, né? E não terá como jogar na quarta, terá que jogar na quinta, e aí altera-se esse termo aí de tabela. A gente ainda não tem tabela, né? Ainda não tem tabela. A federação tem até 60 dias antes do início do campeonato para começar
para divulgar a tabela. Ou seja, o campeonato começa dia 3 de maio. É até 3 de março para divulgar a tabela. Solon, eu não vou deixar você sair daqui sem a gente dar pelo menos uma pincelada no Campeonato Mineiro, módulo 1, né? Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro se acertando, né? Tentando montar a equipe, está sem técnico. O Atlético optou por, nesse início, colocar o time reserva para jogar. E o que tem complicado a vida do Atlético é um tiro, né? Complicou e muito, São 8 rodadas, mas é um tiro, né? E o que a gente pode esperar dessa reta final do Mineiro? Olha, desde o início do que o Pedrinho contratou vários jogadores, 9 jogadores, se você acompanha tanto quanto eu, e muito torcedor ainda continua questionando, mas o Gabigol vai jogar? Claro, é um bom jogador, tem que dar tempo. A gente dá tempo em tudo na vida, em futebol da mesma forma. Tem bons jogadores contratados pelo Cruzeiro. O que faltava, na minha opinião, era um treinador. Nunca gostei do Diniz, das suas atitudes como treinador, e aqui eu critico o treinador, não o cidadão, e acredito que a saída dele vai ajudar muito o Cruzeiro. O Cruzeiro fez time para ser campeão mineiro. Enquanto, do outro lado, o Atlético, por essa temporada mal planejada em termos de Campeonato Mineiro, fez 3 rodadas e conseguiu apenas 3 pontos. A partir de hoje, desse clássico contra o América, é vencer ou vencer todas as partidas para ainda continuar tendo chance de disputar uma semifinal. Se perder para o América, acabou. Adeus. O que seria muito ruim, né? Muito ruim, até porque o Atlético ganhou 5 campeonatos seguidos, né? E é bom que se diga que o torcedor, né, nós do lado de lá do torcedor, a gente age com a emoção. Sim. Né? E a emoção, às vezes, ela ultrapassa a razão. E eu vejo o futebol, né, muito com razão. Eu sempre achei que futebol, você tem que dar tempo ao tempo. O Gabigol não jogou ainda. O maior craque do Cruzeiro, que é o Matheus, na minha opinião, não está jogando o que pode, o que sabe. Exatamente. Me parece que há alguma coisa errada com o Matheus dentro do time, mas é o time que foi montado principalmente para ser campeão mineiro. Corre por fora o América, que vem, inclusive, fazendo goleada, né? O América é uma incógnita, né, amigo? Eu tenho um amigo, todos os anos, que você conhece, o Mário Júlio, que sempre brinca que o América é um time mentiroso. Time que quando você acha que ele vai, ele não vai. Quando você acha que ele não vai, ele acaba indo. Saulo, eu quero te agradecer por estar aqui conosco. Eu sei que seu dia é corrido, né? Com seus comentários no rádio aí, e buscando a informação. Te agradecer por vir aqui hoje conosco no Você no sabe News. Que eu sempre tenho o prazer e a honra de atender o seu pedido, de atender o pedido aqui da NTV, porque eu me sinto parte da casa. Estarei sempre à sua disposição. Muito bem. Saulo Pereira conosco aqui no NTV News. Vamos falar sobre o tempo agora. O IMET publicou avisos de chuvas intensas que devem atingir o Alto Paranaíba e o Noroeste Mineiro nesta reta final do mês de janeiro. Até sexta-feira, né? Podem ocorrer com possíveis ocorrências de ventos fortes e também descargas elétricas. É bom a gente ficar atento. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser com céu nublado e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura deve recuar e a umidade relativa do ar registra 70%. Em Patos de Minas, previsão de mínima de 21 e máxima de 28 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, variam de 20 a 30 graus. Em Rio Paranaíba, de 21 a 27. Em Presidente Olegário, de 21 a 28 graus. Em São Gotardo, variação de 20 a 27 graus. E em Lagamar, mínima de 22 e máxima de 30 graus nesta quinta-feira. Em instantes, a gente fala do aumento nos casos prováveis e confirmados de dengue em Patos de Minas e no estado. E moradores do distrito de Major Porto reclamam do desabastecimento de água. Vamos falar agora dos números da dengue em Minas Gerais. Os casos têm aumentado e em Patos de Minas foi confirmado o primeiro caso de chikungunya esse ano, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. Desde segunda até esta quarta-feira, mais casos prováveis de dengue foram registrados em Minas Gerais.
Pelo último boletim estadual, somam agora 15.373. Os casos confirmados subiram em Minas para 4.871. 2 mortes foram registradas e 8 continuam em investigação. De chikungunya, agora são 1.565 casos prováveis entre os mineiros e 1.196 confirmados. E de Zika, são 5 prováveis e 1 confirmação. Em Patos de Minas, nesta quarta-feira, são 207 casos prováveis e 109 confirmados de dengue. A cidade também registrou o primeiro caso provável e a primeira confirmação de chikungunya. Agora tem reclamação que vem do distrito de Major Porto, onde os moradores vêm sofrendo com o desabastecimento de água. Torneiras vazias, atividades de casa acumuladas, banhos escassos e nenhuma possibilidade de cozinhar. Essa tem sido a vida dos moradores de Major Porto há muito tempo. A falta de água já se tornou parte do dia a dia do distrito e os moradores já não sabem mais o que fazer. Não tá fácil, porque você nunca sabe o dia que você pode tomar um banho ou fazer uma comida. Igual esse casal tá aqui, tá desde ontem sem fazer comida, vai buscar água na casa de quem tem cisterna. Então nós está chegando a um ponto aqui que nós vai ser obrigado a fazer uma manifestação ou juntar todo mundo para tirar a Copasa daqui e nós fazer um poço artesiano comunitário. É a solução que nós está vendo. Não tem recurso. Os relatos são muitos dos prejuízos que essa falta d'água está causando. Alguns estão recolhendo até água de chuva para poder realizar as atividades básicas do dia a dia. Lá em casa, ontem eu não tinha água nem para colocar o arroz no fogo. Eu fui no banheiro para poder lavar meu rosto de manhã, nem água para lavar o rosto. Aí o que eu fiz? Lá tem uma vizinha que tem a cisterna, né? Fui lá e peguei 2 baldes de água para poder fazer alguma coisa dentro de casa, mesmo pôr um arrozinho para comer. Não tinha água de jeito nenhum, nem para beber. A situação tá complicada, porque assim, falta muita água. Durante a semana tem vezes que falta até 3 vezes por semana. E assim, a gente precisa, né, da água para lavar roupa, fazer comida, limpar a casa. E assim, tem casa que ainda tem caixa, ainda ajuda um pouquinho. Agora, a maioria das pessoas aqui não tem casa e tem que usar a casa de vizinho para tomar banho, para pegar água para fazer comida. É complicado. Acredito que não seja só aqui no Major Porto, seja na população de outros setores. Que se está acontecendo aqui, pode acontecer por vários lugares, né? Então isso aí, tem que dar um jeito para iniciar essa situação, porque isso não é situação de nós estamos passando por isso, né? Por diversas vezes, tentaram contato com a Copasa, mas medidas não foram tomadas. Ainda foi relatado que mesmo com a falta dessa água, o relógio continua rodando, fazendo com que os moradores paguem por algo que não estão usando. A gente liga, ou tem uma bomba estragada, é dessa maneira. Eu acho que a Copasa não está dando conta de comprar uma bomba, eu penso, né, para colocar aí, porque só pode. Ela não deve ter dinheiro, porque não é possível uma coisa dessa. E aí quando a água chega, vem aquele tumulto de vento, o relógio marca mais de 1.000 por hora. Resultado, é umas 5 vezes por mês, 6 vezes que acaba a água, quanto é que a gente paga de vento? Em nota, a Copasa informa que a previsão é que o abastecimento para o distrito de Major Porto seja normalizado no decorrer da tarde desta quarta-feira, 29. As intermitências sentidas na última noite foram decorrentes de um vazamento em rede de distribuição. Equipes técnicas trabalham para saná-lo o mais breve possível. Não é possível especificar as causas desse vazamento, já que essas situações podem ocasionar por diferentes fatores. A companhia esclarece que faltas de água pontuais podem ocorrer em situações emergenciais. No início deste mês, um problema eletromecânico foi detectado na localidade, mas regularizado rapidamente pelos colaboradores. A empresa ainda complementa que se algum cliente estiver enfrentando falta de água constante, pode se tratar de um fator isolado, portanto, deve informar o endereço completo do imóvel diretamente à empresa para que as equipes técnicas possam ir até o local, investigar o caso e regularizá-lo se for de sua responsabilidade. Se a Copasa não generalizar esse problema para a população, nós vamos ter que fazer uma abaixo-assinada aqui e manter um posto nesses 13 anos, viu? Porque aí acaba com o problema, viu? E vocês vão ficar na mão. Olha pra gente aqui, nós está desprezado pela Copasa. Então, o chefe lá, quem for que seja, dá um jeito de arrumar essa água, porque é impossível. Nós pagamos, por que nós não podemos ter água?
A gente vai continuar acompanhando essa situação dos moradores desse distrito que vem sofrendo aí com desabastecimento. A Copasa disse que hoje a situação se resolveria, né, com essa intermitência sendo resolvida até o final da tarde. Hoje a gente vai continuar acompanhando até para saber se esses moradores vão ter essa água a contento, né? Como disse aí o Donizete, né? Se está pagando, tem que ter o serviço, né? O serviço está sendo pago, tem que ser oferecido de forma, em sua forma total, né? Não é um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, uma hora. A água tem que ir, a água tem que estar na casa dos moradores. Daqui a pouco a gente fala sobre voluntários que se uniram para a reforma de capela e que pedem ajuda para finalizar os trabalhos. A luta por dignidade, respeito e igualdade no Dia Nacional da Visibilidade Trans. Moradores voluntários se uniram para reformar a estrutura da capelinha de Nossa Senhora Aparecida e pedem ajuda para dar continuidade aos trabalhos. Há mais de 30 anos, voluntários se disponibilizam a manter limpo e organizado a capelinha de Nossa Senhora Aparecida, que fica localizada nas margens do Rio Paranaíba, onde pescadores e fiéis vêm prestar a sua devoção à festa de canoagem no dia dedicado à santa. Neste ano, o local está passando por uma reforma. O acesso até no rio e estamos terminando a obra, queremos fazer com toda segurança e conforto para o povo. Para a comunidade, a manutenção da capela é de grande importância para a realização da festa e recepção dos fiéis. Nós queremos construir essa obra pela fé. E pela fé. Aqui todo mundo pode vir, pessoas lá do bairro centro, qualquer bairro, e vai ver uma comunidade, uma coisa bonita. Aí a gente quer que todo mundo venha e seja feliz aqui na nossa comunidade. O servente de pedreiro que vem ajudando na reforma há mais de 10 dias também é um trabalhador movido pela fé em Nossa Senhora. Movido pela fé, já tem 30 anos, né, que está em construção. Meu irmão Everaldo sempre vem batalhando aí. Então, a obra movida pela fé mesmo. Melhoria aqui que estão fazendo, né, é fundamental. Colocando os pisos aí, acho que é para sempre, né? A população pode ajudar na finalização da obra com doações pelo Pix ou ajudar com os materiais necessários. O que estamos precisando é de argamassa AC3 e o dinheiro para a gente pagar o pedreiro, que ainda vai mais uns 10 a 15 dias de trabalho ainda para a gente terminar, além da outra parte que é a parceria com a prefeitura para ela vir e terminar para nós. 29 de janeiro é o Dia da Visibilidade Trans. A data foi criada como um marco na luta por dignidade, respeito e igualdade para a população trans. Há 21 anos atrás, o movimento brasileiro pelos direitos de pessoas trans ganhava espaço nos corredores do Congresso Nacional por meio da campanha Travesti e Respeito. Foi escolhido como a data do Dia Nacional da Visibilidade Trans porque foi em 29 de janeiro de 2004 que conseguiram organizar a primeira campanha de pessoas trans, travestis que foram até o Congresso em parceria com o Ministério da Saúde. Então, desde 2004, essa data ficou marcada como o Dia Nacional da Visibilidade Trans aqui no Brasil. É uma data muito importante, sempre uma época assim, de relembrar a importância da data, de reforçar a luta contra a transfobia e lutar pelos nossos direitos. A eleição do presidente dos Estados Unidos e suas políticas que desfavorecem a comunidade LGBTQIA+, não afetam apenas os norte-americanos, mas também reverberam no Brasil, influenciando debates, políticas e a sociedade como um todo. Já está tendo impacto aqui. A gente tem notícias de vereadores em outros estados que já estão tentando protocolar leis, mudar algumas coisas, mas fora isso a gente já vê impactos assim desde lá, né? Então empresas já começaram a mudar suas políticas internas, a gente provavelmente vai ver um reflexo disso aqui no Brasil também, mas eu acredito que é um movimento que vai e volta constantemente. A gente teve no ano de 2023 mais de 500 leis protocoladas lá nos Estados Unidos, tentativas, né, de passar algumas leis. Aqui no Brasil também a gente teve mais de 200 só voltada para atacar a população trans. Então isso assim, mesmo no governo anterior já estava tendo isso, porque a gente tem outros cargos
cargos políticos continuem nessa movimentação, nesse ataque contínuo à população LGBT. Falas como essa do presidente poderiam afetar várias opiniões de cidadãos comuns. Aí, nesse sentido, talvez surgiria uma onda de rejeição em relação a essas pessoas que já sofrem muito preconceito, né? E aí, com isso, né, aumentar a tristeza dessas pessoas. Apenas elas podem dizer o que sentem, quais sentimentos surgem nesses momentos devido à sua subjetividade, mas acredito que uma dificuldade na autoestima poderia surgir e também no sentido de autoaceitação, né? Se aceitar do jeito que é. A conscientização, respeito e o apoio de toda a população pode favorecer os direitos e melhorar a qualidade de vida e diversidade desse grupo na convivência com toda a comunidade. A família, em todo esse processo, deve ser e ter a função protetora, né, oferecendo o apoio, porque na verdade a família é o núcleo de apoio daquela pessoa, é alguém que sempre esteve presente durante toda a vida, então deve ser acolhedora, aberta a diálogo, sempre disponível, né, para também observar se essa pessoa precisa de ajuda ou não. Nesse sentido também, precisar de orientação, né, caso precise de orientação, procurar também um profissional para que auxilie nesse processo, porque para a família também é difícil, a família também precisa de ajuda nesse momento. Realmente se empenhar em dar apoio àquelas pessoas que lutam a favor dos nossos direitos, das pessoas trans, das pessoas LGBT como um todo, mas a favor da população, né, dos trabalhadores. A gente tem, atualmente, a Erika Hilton como deputada federal, é uma travesti, ela está lá lutando pelos nossos direitos, mas pelos direitos de toda a população. Recentemente, ela protocolou aquela PEC contra a escala 6x1, que é uma coisa que ajuda todo mundo, né, então é uma luta coletiva realmente. E saber que tem essas pessoas no movimento que estão firmes, fortes, estão lutando aí. A gente tem aqui em Patos o Patos pela Diversidade, então a gente conta aí com essa rede de apoio, a gente tem um grupo no WhatsApp que acolhe pessoas trans de Patos e de cidades vizinhas. Patos conta com um ambulatório que faz o atendimento dessas pessoas, é o atendimento pelo SUS, então é gratuito, atende pessoas de cidades vizinhas também por conta de não ter esse tipo de atendimento específico nessas cidades. Então existe esse acolhimento, a gente tem que correr atrás de fortalecer o que já existe e conquistar novos direitos. Tá certo, o NTV News está terminando, volta amanhã. Obrigado pela companhia e até lá.